Steve Jobs, Richard Branson, Mahatma Gandhi, Elon Musk, são exemplos de liderança por todo o mundo. E na live de hoje nós vamos falar sobre os tipos de líderes, quais são as suas características, e vamos ver se você se identifica também com algum tipo de liderança, qual que é o teu perfil de líder. Então, se liga aí, que depois da vinheta a gente começa a nossa quartas live, mais uma vez aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Um abraço e até já! Alô, meu povo, bora trabalhar, porque hoje é quarta-feira, e quarta-feira, você sabe, é dia de quartas lives. Estamos de volta mais uma vez aqui, ao vivo, com você, nessas quartas-feiras, sempre às 6h58 da manhã, para quem está acompanhando pelo Instagram. E para você que está no YouTube, não esquece, né? Essa live vai em uma reprise hoje à tarde aí no nosso YouTube. Então não esquece de compartilhar, deixar seu like, ativar as notificações. Então estamos aí todas as quartas-feiras com vocês, trazendo muito conteúdo relacionado à área de gestão, relacionado à área de vendas, à área de administração, trabalho em equipe, enfim, todos esses pontos aí que eu costumo palestrar, que eu costumo levar de maneira presencial nos treinamentos, mas toda quarta-feira é uma forma que eu tenho de trazer aqui para vocês essa visão geral. E a gente tem falado aí bastante sobre atendimento, a gente tem falado bastante sobre vendas e tem algumas questões que sempre acabam pegando, né? Esse final de semana eu estava fazendo um treinamento aqui em Curitiba com um grupo seleto de líderes, né? E dentre as discussões a gente percebeu o seguinte, que na verdade muito daquilo que acontece no dia a dia das empresas. Deixa eu fixar o comentário para você que está no nosso Instagram, senão o pessoal não sabe o que está rolando aqui hoje. Aí, muito bem, comentário fixado. Seguimos aí. Para quem está no YouTube, o Instagram é Everson Treinamentos, tá? Everson Treinamentos, segue lá. Então, esse final de semana, a gente estava aqui em Curitiba fazendo um treinamento e grande parte do perfil das pessoas que estavam participando desse treinamento são pessoas que têm esse perfil de liderança. E se discute aí muito problema de comunicação, problema de interação entre as equipes, problemas de falhas de cumprimento de metas. Só que uma coisa é verdade, tudo isso passa pela visão e pela gestão do líder. Se o líder não está conseguindo conduzir a sua equipe de uma maneira correta, ela não vai atingir os resultados esperados, os resultados positivos esperados pela empresa. Então, tem até o meu método resultados positivos, ele passa muito por essa questão dos perfis de liderança, sobre aquilo que você atua enquanto líder. E hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de liderança. Nós vamos falar aqui sobre líder transformacional, líder servidor, líder coach, líder carismático, líder democrático, líder situacional, líder inovador ou visionário, como alguns costumam dizer. Então, se você já sabe que tipo de líder que você é, qual que é o teu perfil de liderança, traz aí para nós, deixa seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que isso ajuda bastante a gente poder discutir e trazer mais informações para vocês aqui nessa quartas live. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar falando sobre os tipos de liderança e vamos avançando um a um. E quero trazer exemplos de cada um desses líderes, desses formadores de opiniões, de que maneira que essas pessoas atuam como líder, né? E o primeiro líder que nós vamos falar é o líder transformacional. O que é um líder transformacional? É aquele líder que, quando ele tem uma tendência de gerar transformações por onde ele passa. De fazer com que a organização ela venha sempre se modelar de uma maneira diferente. Ela inspira a pessoa, ela motiva a pessoa, os membros da equipe, a desenvolver o seu potencial, pensando sempre em abraçar a mudança. Então, se você é daquelas pessoas que costuma sempre estar mudando o layout do escritório, se você é daqueles líderes que
gosta de criar novos produtos, de criar novos formas de interagir com o cliente, enfim. Então, você tem a tendência de ser um líder transformacional. Normalmente, um líder transformacional, ele costuma alinhar os objetivos da empresa, buscar as metas, os resultados que têm que ser alcançados, de uma maneira visando sempre a mudança. O que nós precisamos mudar para que nós venhamos a alcançar esse tipo de resultado. Então, esse aqui é um líder transformacional. E aí, você se identifica com esse? Se você se identifica com esse, eu vou te dizer um modelo de líder transformacional. Um líder transformacional, um grande exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs, ele tinha realmente, é um exemplo clássico do líder transformacional. Ele tinha a visão, a paixão dele por inovação, por criar coisas novas, por trazer inovações, pensar diferente, inclusive até próprio slogan da Apple, né? Think different, pense diferente. Então, Steve Jobs, ele tinha essa característica de ser um líder transformacional. Sempre que um líder transformacional alcança seus resultados ou busca alcançar os seus resultados por meio de inovação, por meio de trazer ideias novas, de criar novos projetos, de implementar novas formas de agir, esse é o modelo de líder transformacional e a gente sabe muito bem o quanto a Apple sempre foi diferente naquilo que ela fez. Então, se você se identifica, se você gosta do modelo de gestão do Steve Jobs, se você acha que ele era um modelo de gestão que pode e deve ser seguido, né? Ele tinha seus defeitos enquanto pessoa, né? Nós vamos falar de outros modelos de líderes, né? Líderes coach, carismático, aqueles que são mais participativos. Esse definitivamente não era o Steve Jobs. E qual que é o modelo de liderança certo? Não existe um modelo certo. Existe aquele que é mais adequado para o teu modelo de negócio. Obviamente que quando nós falamos de sistemas de informática, inovação e tudo mais, obviamente que o transformacional ele tende a atender melhor as expectativas do mercado. Então tá aí o primeiro exemplo que a gente já vai falar aqui agora, que a gente falou sobre líder transformacional. Vamos falar de um outro tipo de líder agora aqui, vamos ver se você se identifica. Líder servidor, que definitivamente não era o Steve Jobs, né? Líder servidor é aquele que prioriza o bem-estar, o desenvolvimento da equipe, ele vê cada situação como uma oportunidade de servir, de apoiar, de buscar o reconhecimento pessoal. Então, esse líder, ele é aquele líder que ele está cada vez mais disposto a ouvir, a entender as necessidades dos seguidores ali, das pessoas, ele demonstra empatia pelos seus liderados, tem mais compaixão, mais humildade, ele tem uma abordagem de liderança muito mais, como o próprio nome diz, de serviço. Então, ele é o tipo da pessoa, diferentemente do transformacional, que ele já chega fazendo, propondo, dizendo, o líder servidor, ele chega perguntando, querendo saber como que as coisas poderiam ser diferentes e como que a pessoa está se sentindo enquanto liderado. Então, líder servidor é aquela pessoa que ele está mais próximo da humanização da sua equipe, do seu time, e é isso que caracteriza os modelos de líderes, né? Líder servidor, então, é esse. E se a gente fosse pegar aqui dentro dos exemplos que eu trouxe, né? O que é um líder servidor? Um exemplo de líder servidor, nós podemos citar Mahatma Gandhi, né? Ele é sempre citado como um exemplo de líder nessa área, pela sua abordagem pacífica, pela sua dedicação ao serviço, né? Então, sempre foi fundamental para ele buscar o movimento de independência da Índia, ele sempre quis isso, mas sempre inspirando as pessoas a fazer o bem, a fazer o melhor. Então, ele é uma pessoa que realmente ele estava ao lado que está ao lado, né? Mahatma Gandhi, na verdade, é uma entidade, né? Ele busca, ele tem essa característica de estar ao lado dos seus
dos seus liderados. Então, essa é uma característica do líder servidor. E o que é melhor, Eberson? Nós falamos até agora sobre o líder transformacional e o líder servidor. O que é melhor? Depende do teu modelo de negócio. Quando nós falamos de tecnologia, obviamente que o modelo, que o líder transformacional, ele vai ser importante, porque é uma área que passa por constante transformação, por constante inovação. E aí é importante que essa pessoa tenha essa característica, né, de agir, de transformar, agilidade e tudo mais. Agora, por exemplo, você está numa área, por exemplo, hospitalar, ou você atua numa área de RH, você atua numa área de relações humanas, né, atendimento ao cliente, por exemplo, né, que a gente fala bastante. Então, o líder servidor, ele tende a alcançar melhores resultados na organização. Vamos falar aqui sobre o próximo modelo de líder, o próximo modelo de liderança. E essa palavra, hoje em dia, é uma palavra que ela tem... ela perdeu um pouco o sentido real dela, né? Tudo aquilo que é utilizado em excesso, ela acaba perdendo realmente o real significado, né? Que é o conhecido líder coach. O que é o coach? O coach é aquele que ele busca transformar a pessoa. O líder coach, ele busca realmente essa transformação de resultados individuais, do estado A, do estado atual, para o estado desejado. Então, diferente do líder servidor, que é aquela pessoa que procura entender e agir com empatia com essa pessoa, o líder coach ele procura entender aonde a pessoa quer chegar, aonde a empresa pode chegar, e dessa forma ele também promove transformações. Ele não é um líder tão inovador quanto o transformacional, mas ele está voltado mais na área das pessoas. Então, se a gente for pegar aí, hoje nós temos um grande exemplo conhecido no Vale do Silício, que é o Bill Campbell, ele é líder de empresas, como ele já fez trabalhos com empresas como a Apple, como a própria Apple, como o Google, Amazon. Então, ele adota uma abordagem de liderança centrada nas pessoas, se dedicando ao desenvolvimento pessoal das pessoas, porque ele acredita que a partir do momento em que você transforma as pessoas, é a partir daí que as empresas, que as organizações começam também a se desenvolver. Então, o líder coach ele tem a característica de orientar e de apoiar no sentido de dar feedbacks construtivos, fazer com que a pessoa se desenvolva enquanto pessoa, para que ela possa também desenvolver melhor ali as atividades, os seus procedimentos, os seus trabalhos, enfim. Dessa forma, ele consegue destravar, vamos dizer assim, o potencial de cada uma das pessoas. Então, esse é o modelo de liderança do líder coach, né? E aí a gente tem um que a gente ouve muito falar na mídia, né? Que é muito ligado a políticos, que é muito ligado a atrair pessoas, a levar multidões, que é o conhecido líder carismático. O que é o líder carismático? Líder carismático é aquela pessoa que ela é conhecida pela sua capacidade de realmente atrair pessoas, de inspirar pessoas, de motivar pessoas, não só ali na sua equipe, mas o público em geral, trazendo uma visão mais apaixonada sobre aquilo. Quando a gente demonstra paixão por aquilo que a gente faz, a gente tende a atrair a atenção das pessoas e conduzir as pessoas a agir da mesma forma com que a gente, levar a gente pelo mesmo caminho que nós estamos indo, né? Então, se você é um líder carismático, você tem a tendência de ter uma comunicação, tanto verbal quanto não verbal, de realmente expressar aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Você fala mais entusiasmadamente, você fala mais apaixonadamente, e isso atrai a atenção das pessoas.
existe um... Eu não quero entrar aqui na questão de política, obviamente, porque eu não quero gerar polêmica e entrar toda nessa questão enfim, ideologias, né? Então, fazendo aqui a minha busca, tem o Richard Branson, né, que é o fundador do grupo Virgin. Ele é conhecido por essa personalidade carismática, né? Ele tende a inspirar as pessoas que estão dentro do seu grupo a ir à frente, adiar, sempre de uma maneira muito, muito apaixonada, muito ousada, e isso traz para os seus negócios. E normalmente o líder carismático ele tem essa ousadia também, assim, sem medo de inovar, e se errar faz de novo, e pessoal, vamos lá, ele é um líder motivador. Então, essa é a característica do líder carismático, a pessoa que tende a conduzir a sua equipe de uma maneira mais apaixonada, né? Para que serve esse tipo de liderança? O líder carismático, ele é aquela pessoa que é legal de ser colocado quando você trabalha com grandes equipes em desafios que são de longo prazo, né? Desafios que são metas mais difíceis de ser alcançadas, porque o líder carismático ele tem essa tendência de sempre incentivar e falar de uma maneira apaixonada, de forma que o seu liderado responde mesmo em momentos de dificuldade. Ele tende a manter a equipe motivada, manter a equipe engajada por períodos de tempo diferentes. Ele tem a criatividade para sempre trazer metodologias novas para motivar a tua equipe. Então, se você é daquele tipo de líder que leva projetos longos, que tem assim grandes desafios, equipes multidisciplinares, que pensam de maneira muito diversas, com muita diversidade de pensamento e de ideologia, o carismático ele tende a aglutinar essas pessoas, fazer com que elas andem no mesmo propósito. Então, tá aí, esse foi mais um tipo de liderança que nós abordamos aqui. Seguindo adiante, então, aí um líder que ele é diferente do carismático. O carismático, enquanto ele motiva as pessoas, ele tem um outro tipo que chama-se o líder democrático. O líder democrático, ele é aquela pessoa que ele tem uma característica colaborativa, de ouvir as opiniões, de ter um diálogo aberto com toda a organização. Ele promove iniciativas de sustentabilidade, de diversidade, reflete os valores das pessoas. Então perceba que a gente pensa que cada líder ali líder é líder, né? Mas não, para cada modelo de negócio diferente, nós temos pessoas com papéis diferentes, né? E em determinados momentos, você, enquanto líder, precisa saber desenvolver e saber atuar com diferentes formas de liderança. Quando a gente atua com maneiras, a gente sabe se adaptar para dentro de cada uma das situações que ocorrem no dia a dia, a gente tem a tendência de conseguir levar a equipe de uma maneira positiva, alcançar os resultados positivos que a gente tanto busca e que eu tanto falo nos treinamentos aí, método resultado positivo. Então, um modelo, uma pessoa que a gente pode citar aqui como um modelo de líder democrático é a Indra Nooyi, né, a CEO da PepsiCo. Ela era conhecida como por ter essa abordagem inclusiva na liderança, né, de trazer pessoas lá, de repente, da operação para uma sala de reuniões, valorizar essa opinião, essa diversidade de opiniões e entender que no meio dessa diversidade de opiniões é que muitas vezes surgem as soluções dos problemas. Então, o democrático ele tende a dar voz às mais diversas correntes de pensamento que correm dentro de uma empresa. Eu gosto muito desse modelo de liderança, é um modelo que eu me identifico bastante, de trazer as pessoas sempre para participar do processo de gestão, e isso pode ser um modelo de negócio, um modelo de gestão, um modelo de liderança que você também pode implementar dentro do teu negócio, né?
E aí agora a gente vai falar desse novo modelo, desse outro modelo de líder que, aliás, eu vou deixar esse aqui por último. O último, fica aqui o spoiler, vamos falar sobre o situacional. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o modelo de liderança do inovador ou visionário. Veja que ele é diferente do transformacional. O transformacional, ele tende a fazer com que os processos mudem dentro do próprio negócio. Né? E já o modelo inovador, ou o modelo de liderança visionário, ele pode utilizar tanto do modelo de liderança democrático, carismático, etc., mas para atingir uma visão nova, um modelo de negócio diferente. Criar formas diferentes de agir, criar formas diferentes de trazer um impacto para a sociedade. Então, o modelo de liderança inovador e visionário, a gente tem uma pessoa que hoje, né, um destaque aí mundial pela forma de agir, que é o Elon Musk. O Elon Musk, ele tem esse modelo de inovador visionário. Então, ele, na visão dele, né, ele tem uma vontade, vamos dizer assim, né, de expandir os seus negócios até para fora da terra, fazer com que a empresa dele seja reconhecida, né, as empresas dele sejam reconhecidas não só aqui no nosso planeta, mas ele quer também conquistar outros planetas aí. Então, realmente, ele está buscando desafios para que essas novas maneiras sejam implementadas aí. E ele inspira a sua equipe a pensar, a buscar soluções criativas para esses tipos de desafios. Então, para as pessoas, os novos desafios que vêm aí pela humanidade, né? Ele fala muito sobre a população mundial, sobre desafios com relação à fome e tudo mais, sobre levar inovação para áreas mais distintas e, por meio da inovação, criar ferramentas para que as pessoas possam viver de uma maneira mais confortável, melhor, etc. Então, ele tem uma visão clara do futuro, e essa visão clara do futuro é uma visão inspiradora, em que as pessoas querem fazer parte, querem estar nisso. Então, ele é capaz de articular a visão dele, a forma de agir, para que os outros sigam essa maneira de agir, pensando como ele e buscando inovações. Então, o líder inovador, ele acaba trazendo a transformação nas pessoas, assim como o líder coach, só que visando a transformação do negócio, pensando no bem-estar da sociedade, diferente do líder coach, enquanto o líder coach busca a transformação do indivíduo para que o indivíduo transforme a empresa. O líder visionário, ele busca a transformação da sociedade, o que a empresa, o que o negócio vai gerar de impacto na sociedade. Então, ele tem a capacidade de identificar oportunidades, de prever tendências e, a partir daí, fazer com que a sua equipe desenvolva, pense também de maneira inovadora e que leve isso adiante. Né? Então, a gente falou até agora sobre alguns modelos. Nós começamos sobre o transformacional, falamos sobre o líder servidor, depois falamos sobre o líder coach, líder carismático, falamos sobre o líder democrático e o inovador, ou então o visionário. E eu vou falar agora do modelo de liderança que eu acho que é a mais importante, aquela que precisa, que toda a organização precisa ter, que toda a empresa precisa desenvolver esses líderes para que ela possa realmente estar preparada para os desafios do dia. E o nome dessa liderança chama-se liderança situacional. Como o próprio nome diz, é o líder que ele se adapta para cada uma das situações. Ele é aquele líder que ele tem um estilo de liderança que ele consegue rapidamente fazer com que determinada situação específica seja gerida, ou seja, levada da maneira que aquela situação exige. Então,
que é a flexibilidade que tanto se fala em termos de papel de liderança. Então, o líder situacional, ele tem uma capacidade de transformar um negócio totalmente diferente em outro, assim como o transformacional. Ele tem a capacidade de transformar pessoas, levar com que essas pessoas ajam de uma maneira diferente, que é como, por exemplo, o próprio caso do líder coach, de inovar. Ele tem capacidade de repente, motivar a equipe, como o próprio líder carismático. Enfim, então, o líder situacional, ele é aquele famoso coringa. É a pessoa que ela consegue se adaptar em determinadas situações e consegue transformar, muitas vezes, um negócio de uma maneira totalmente distinta, de acordo com a necessidade daquela situação. E aí você me pergunta, Everson, qual que seria um modelo de líder situacional? A gente já falou de grandes nomes aqui, né? Richard Branson, Elon Musk, Steve Jobs. Tem uma das pessoas que hoje, que ela é uma das pessoas mais ricas do mundo, às vezes está brigando ali com o Elon Musk e tal, que ele é um exemplo clássico disso, que é o Jeff Bezos. O Jeff Bezos, ele teve a capacidade de transformar uma livraria online no maior negócio digital do mundo. Por quê? Porque ele viu em que em cada momento o que a sociedade, o que o mundo precisava naquele determinado momento. Então, ele conseguiu adaptar o seu modelo de negócio de acordo com cada uma das fases que passou a área de tecnologia da informação, né? Criando aí vários modelos de negócio que hoje são utilizados, e a empresa dele hoje é utilizada, né, como uma central de vendas de muitas outras pessoas. Então, o Jeff Bezos, ele conseguiu transformar uma livraria numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Tecnologia de nuvem, de dados, de inteligência artificial. Então, ele conseguiu ir ajustando a empresa a maneira com que ela ia crescendo e com que ela ia evoluindo. Então, esse é um modelo que se adapta muito, principalmente aqui no Brasil, que a gente passa por tantas mudanças de legislação, de tributação, de influências externas, né, mercado americano, mercados emergentes. Então, o líder situacional, eu diria que ele é um líder. Não existe, como eu falei no começo, não existe um modelo certo de liderança, não existe um modelo melhor ou pior. Existe aquele que é melhor para cada situação. Então, por isso que eu acho que o modelo de liderança situacional, ele é um modelo que ele pode e deve ser seguido e deve ser desenvolvido dentro dos teus líderes, né? Então, quando a gente faz treinamento para líderes, esse é o momento em que a gente desenvolve, procura identificar características, porque todos nós temos características de todos os perfis de liderança, mas em que momento que nós devemos utilizar determinado modelo de liderança e em qual que nós devemos utilizar outro modelo. Chegamos aqui, então, naqueles 28 minutos de live e é hora da gente fazer aquele resumão que todo mundo gosta, aquele resumão que dá o corte, aquele resumão que as pessoas acabam compartilhando nas suas redes sociais. Vamos falar aqui um pouquinho, então, de cada um dos modelos de liderança e vamos começar, então, vamos passar por cada um deles de uma maneira muito detalhada para que você possa entender. Resumão. Modelo de líder transformacional. O que é um modelo de líder transformacional? Aquele que promove mudança significativa na organização, é aquele que busca, que não tem medo de quebrar parede, que não tem medo de mudar pessoas de lugares, enfim, tudo isso. Ele é aquela pessoa que abraça a mudança e faz com que as pessoas também abracem a mudança. Um grande exemplo disso é o Steve Jobs, né? Ele com a sua paixão por inovação, por transformação, ele fez com que a Apple fosse uma das empresas mais influentes do mundo, né? Com um dos maiores valores de mercado do mundo aí. Então, tá aqui um modelo de visão transformacional. Pensou transformacional, pensa Steve Jobs, pensa em como que você pode transformar o mundo, transformar as pessoas. O segundo modelo de liderança que nós falamos é o modelo do líder servidor, ou seja, aquele que serve as pessoas, que busca entender o lado das pessoas, que busca que tem empatia com os seus liderados e chama para conversar, e procura entender a situação de cada um deles e o porquê que fulano ou beltrano não está
atingindo determinado resultado, ou por que está atingindo determinado resultado. E aí, se a gente fosse pensar no modelo de líder-servidor, a gente tem como exemplo Mahatma Gandhi, aí, né, que ele é citado como um grande exemplo, né, pacifista e que busca sempre agregar as pessoas, entendendo o verdadeiro lado das pessoas. Tem também, diferentemente desse, é um líder carismático, aquele que é movido pela paixão e que conduz as pessoas de maneira apaixonada para o seu modelo de negócio. Então, ele age de uma maneira motivadora, motivacional, e é muito bom para ser utilizado em determinados momentos de projetos longos, projetos mais difíceis. Então, o modelo carismático ele tende a manter a equipe aglutinada, motivada para seguir adiante. E temos o líder coach. O líder coach é aquele que busca fazer também a transformação, só que a transformação no indivíduo, na pessoa, aonde o que essa pessoa pode mudar para que a equipe venha a alcançar os resultados. Então, o líder coach ele vai parte do estado inicial para o ponto desejado, e a partir daí essa pessoa tem um crescimento, tem uma transformação, o líder coach busca desenvolver pessoas, e desenvolvendo pessoas acaba desenvolvendo o seu modelo de negócio. O outro modelo de liderança que nós falamos na nossa live de hoje, né, o líder democrático. O líder democrático é aquele, como o próprio nome diz, de buscar atrair as pessoas para ouvir as ideias das pessoas e, por meio desse compartilhamento de ideias, aí então fazer com que ele atinja os resultados, né? Você criar uma sinergia por meio da troca de ideias e da interação. Vem aí a questão do líder democrático, ele apoia as ideias de diversidade de ideias, de pensamento, de ideologias, e com isso as empresas acabam atingindo os seus objetivos. A gente falou também, por penúltimo, né, o líder inovador ou o líder visionário, que é aquela pessoa que busca impactar o mundo de uma forma diferente, que busca uma visão de mundo diferente, busca alcançar a empresa, busca alcançar resultados que geram realmente uma transformação, né? O exemplo clássico disso é o próprio Elon Musk, né? Como falei durante a live, que por meio dos seus negócios ele busca impactar não só a sua sociedade em si, né? Mas também quer aí conquistar até outras galáxias, até se possível, né? Ele é o tipo de líder inovador, líder visionário. E nós falamos de vários tipos de liderança, e eu falei para vocês, deixei para o final, aquele líder que eu considero que é o líder que é mais adequado para o modelo brasileiro, para as coisas que acontecem no Brasil, que é o líder situacional. O líder situacional é aquele que se adapta rapidamente em cada uma das situações que surgem no dia a dia, dos desafios que surgem no dia a dia. E dessa maneira, ele consegue rapidamente conduzir a sua equipe e agir de determinadas formas como carismático, outras vezes como coach, outras vezes como visionário. Enfim, o situacional ele tende a transformar um negócio com base naquela situação. Consegue entender tendências, verificar tendências e agir de acordo com essas tendências para que a empresa alcance os resultados. Exemplo clássico disso é o Jeff Bezos, que conseguiu transformar uma livraria numa das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Então tá aí os modelos de liderança. Deixa nos comentários aqui que modelo de liderança que você gosta mais, qual que você se identifica mais, qual que você se identifica menos e que você precisaria se desenvolver. Deixa aqui nos comentários. E se você precisa de treinamento de liderança, se você precisa capacitar a sua equipe, se você precisa levar aquele gás, não esquece de mandar mensagem e acompanhar, de estar aí, acessar o meu site, né, eversondovalho.com.br, manda uma mensagem e a gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa, fazer um diagnóstico daquilo que realmente necessita. Muitas vezes você está achando que o problema é venda, mas o problema é gestão. Você está achando que o problema é falta de comunicação, mas é falta de liderança. Então, fazendo um diagnóstico, a gente consegue determinar o que é exatamente isso. Se você quer fazer um diagnóstico totalmente grátis, 1 hora comigo,
deixa o seu recado, manda um WhatsApp, eu faço questão de conversar com vocês. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais essa quarta-feira juntos, né? Estamos de volta na próxima Quartas Lives, 6h58 da manhã, com assuntos aí relacionados a negócio, a empresa, a vendas, atendimento ao cliente, tudo aquilo que eu amo falar e que eu gosto de transformar também nas pessoas, tá certo? Gente, obrigado por mais essa semana. Fiquem com Deus e tchau!